tinha combinado. Eu vou começar aqui a gravar para a turma. Eu já estou ligando aqui para eles, para gravação. Hoje nós vamos, quem está com a Bíblia na mão, eu postei para vocês aí agora o PowerPoint, vocês podem ver lá depois. Eu vou trabalhar com o texto na mão da Bíblia, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, nós vamos trabalhar o capítulo 4. Nós vamos lendo e aí explicando para vocês esse capítulo 4, que vai do versículo 1 até o versículo 34, tá bom? Capítulo 4, versículo 1 a 34. Quem tem Bíblia em casa aí, pega, porque vai ajudar bastante na compreensão desse texto. Nós vimos até agora aquele primeiro bloco que nós terminamos no capítulo 3, versículo de 1 a 6, em que cada vez mais a situação de Jesus ela fica complicada, porque ele começa, como vocês viram, né, nós já falamos para vocês, Jesus ele começa a ser questionado pelos doutores da lei. Então, esse primeiro bloco, até do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 6, mostra aí 5 vezes Jesus sendo questionado aí pelos doutores da lei, porque Jesus está pregando o novo. Já falamos bastante sobre isso. Jesus representa esse novo, tá? Depois, nós vimos na última aula, em continuação a esse processo, que existem duas situações em relação a Jesus. Primeiro, ele institui os 12, esses 12 é importante nesse processo. As multidões aceitam Jesus muito por interesse, já falamos também para vocês. A família de Jesus, ela está preocupada com ele, e eu queria que vocês gravassem nesse estar preocupada com ele, que a família de Jesus estava fora da casa. Essa palavra fora vai ser muito importante para vocês entenderem o texto de hoje. Depois, novas calúnias aí dos escribas em relação a Jesus. Hoje nós vamos ver que Jesus, o centro desse capítulo 4 é a situação da comunidade em que vivia Marcos, tá? É a situação em que vivia Marcos, a comunidade, e a questão da palavra. Por que nós fomos chamados, né, a comunidade de Marcos principalmente, Jesus nos chamou para anunciar o reino, para anunciar a palavra. Então, hoje vai ficar muito claro a centralidade, gravem isso aí, a centralidade do capítulo 4 é a questão da palavra. Vai falar do semeador. Nós temos aí 3 parábolas. Temos a primeira parábola, a parábola do semeador, né? Depois nós vamos ter a semente que germina por si só, não depende do homem. E depois nós vamos falar aqui da parábola do grão de mostarda. São essas 3 parábolas que nós vamos aqui ver. E no finalzinho do texto, do capítulo 4, tem um episódio muito interessante sobre a pouca fé dos apóstolos diante de uma situação de tempestade no mar. Então, esse é o núcleo de hoje. Então, qual é o centro do núcleo de hoje? A palavra. Não esqueçamos que nós estamos lendo o texto a partir da comunidade de Marcos, tá bom? E para entender esse texto, nós vamos ter que ter isso bem em mente. O Marcos escreve tendo à sua frente a sua comunidade. Eu já queria adiantar uma coisa para vocês antes de entrar aqui no texto em si. Se você pegar a sua Bíblia, hoje, aqueles que estudam a Bíblia, chamado aí os biblistas, exegetas, que fazem a interpretação da Bíblia, eles vão dizer que, na verdade, esse capítulo 4, na sua origem, quando ele foi escrito, ele só ia do capítulo 1 até do versículo 1 ao versículo 9, depois pulava para o versículo 26 até o 30 até o finalzinho lá, que é o 40, o 41, tá? Essa parte do capítulo, do versículo 10, e depois o versículo 13 até o versículo 20, não existia no texto original. Ele foi acrescentado posteriormente porque a comunidade porque esse texto foi escrito principalmente para os pregadores. Quando Marcos está escrevendo esse texto, ele está orientando os pregadores da época dele. E quando ele falou dessa parábola, ele conta essa parábola de Jesus, do semeador,
muitos pregadores não compreenderam muito bem essa parábola e pediram a Marcos uma explicação dessa parábola. Então, Marcos vai acrescentar posteriormente, não no primeiro texto original, mas depois, então, Marcos vai acrescentar essa outra parte explicativa do texto para orientar os pregadores na época dele. Desde o princípio, desde o primeiro momento, nós aprendemos aqui no Evangelho de Marcos, desde a primeira aula, que o Evangelho de Marcos conta aqui o anúncio do Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus. E um ponto interessante é que Jesus apenas ele inicia, princípio do Evangelho, porque somos nós que vamos ter que dar continuidade a essa pregação. Então, esse capítulo 4 vai falar muito sobre isso, sobre a comunidade que tem que dar continuidade a essa pregação de Jesus, aquilo que Jesus falou antes. Por isso que várias vezes nesse texto do capítulo 4 vai aparecer a palavra ensino, ele ensinou. Então, a questão de ensinar aqui é muito importante. E já vimos com vocês, a partir das aulas passadas, que o ensino de Jesus sempre é um ensino libertador, nos liberta dos nossos medos, nos liberta dos nossos demônios, nos liberta das nossas doenças, nos liberta da nossa alienação. Então, o ensino de Jesus, ele quer nos dar dignidade. Ele quer trazer dignidade ao ser humano e nos resgatar em relação a isso. Estamos começando agora, Elisa. Então, eu vou começar a ler o texto e aí eu vou explicando então para vocês. Capítulo 4, quem está com a Bíblia, pega a Bíblia, vale a pena vocês acompanhar, porque tem coisas muito interessantes aqui que o Marcos falou para a sua comunidade. Não esqueçamos, pano de fundo, a comunidade Marcos vive uma perseguição dos judeus, perseguição do Império Romano. Então é uma comunidade que está perseguida. Essa comunidade pergunta, devemos continuar ou não sendo cristãos? Tá? E para isso elas precisam também entender quem é Jesus. O Marcos está tentando responder através dos seus textos quem é Jesus. Ele já definiu Jesus como Filho de Deus, ele já definiu Jesus como Cristo. Essas são as duas definições de Marcos. Embora nenhuma dos conceitos que nós damos a Jesus consegue abarcar tudo aquilo que Jesus, porque Jesus é muito maior do que qualquer conceito. Mas vamos então ler no texto, e a partir do texto a gente vai explicando para vocês lentamente. Parábola do semeador, capítulo 4, aí da Bíblia de vocês. Depois vocês podem ver no PowerPoint, eu mandei o PowerPoint para vocês, para que vocês possam analisar melhor o texto, tá? Fica melhor para vocês depois. Eu vou explicar seu PowerPoint para a gente não se perder nesse PowerPoint. E começou de novo a ensinar junto ao mar. E começou de novo. O Marcos insiste sempre numa prática cotidiana de Jesus em relação à sua atividade, sempre fazendo aquela mesma coisa. E começou de novo a ensinar. Eu já falei para vocês que quando a gente fala que Jesus ensina, ele é aí o Cristo, porque a função do Cristo é ensinar. A função do Filho de Deus é curar. Então, Jesus, ele ensina e ele cura. Ele ensina o quê? O Marcos nunca vai dizer para nós o que Jesus ensina. Sempre atrás do ensinamento de Jesus, ele faz o bem, ele cura, ele conversa. Então, nós sabemos que o ensinamento de Jesus, ele é um ensinamento libertador. É isso que o Marcos vai nos colocar. Um outro ponto importante nesse primeiro versículo é que Jesus, ele está sempre no mar, tá? E começou de novo a ensinar junto ao mar. Capítulo 4, Lisa, capítulo 4, versículo 1 ao 41, tá? Capítulo 4. Então, Jesus está sempre no mar. Por quê? Pessoal, grave isso, pode escrever, anota, isso é muito importante. No Evangelho de Marcos, além de todos os significados que mar nos tem, como tempestade, dificuldades, que eu já falei para vocês, no Evangelho de Marcos, a palavra mar, e principalmente ligada à questão do barco, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quando tiver mar e barco, significa atividade missionária, principalmente de Jesus e das primeiras comunidades. Então, quando você lê no Evangelho de Marcos, juntos, tá? A palavra mar com a palavra barco significa atividade missionária. Por quê? Porque através do mar
no barco e através do mar, os discípulos foram evangelizar outros territórios. Então, mar significa esse lugar de metáfora, que significa atividade missionária de Jesus, tá bom? Então, Jesus está no mar. Mar é um lugar privilegiado de Jesus. Foi no mar que ele constituiu os 12 apóstolos. Vocês viram lá atrás que foi no mar que ele começou a pregar pela primeira vez. Então, o mar é um lugar privilegiado de evangelização para Jesus, tá? Isso significa atividade missionária. Veio até ele multidão muito numerosa. O Marcos sempre fala da multidão que vai atrás de Jesus. Na maioria das vezes, por interesse, como eu falei para vocês, porque ele dá pão, porque ele cura, mas a multidão vai até Jesus. De modo que ele subiu e sentou-se num barco. Olha, aparece a palavra barco. Então, na Bíblia, nos evangelhos, mas principalmente no evangelho de Marcos, barco significa comunidade, tá? A igreja, até hoje, ela é chamada de a barca de Pedro. Até hoje, nós chamamos a igreja de a barca de Pedro. Então, se barco na Bíblia significa comunidade, você já sabe, metaforicamente... Alguém está me escutando? Alguém tá escutando, né? Tá, é porque interrompeu aqui, mas voltou. Então, Sim. se barco significa comunidade, é uma metáfora para a comunidade. Lembra lá no Antigo Testamento que fala da Arca de Noé? O que é a Arca de Noé? É a comunidade judaica. É a metáfora para a comunidade judaica. Barco nos evangelhos é a metáfora para a comunidade cristã, tá? Nos evangelhos, principalmente aqui do Marcos. Essa questão da missão que a comunidade tem que levar à frente. Então, Jesus, que ele sentou-se num barco que estava no mar. É para dizer, o Marcos está dizendo que Jesus está no meio da comunidade ensinando. Mas o Jesus estava morto quando o Marcos escreveu, mas Jesus está vivo ensinando através de quem? Dos novos discípulos dele, que é a comunidade. Então é através de nós que seguimos Jesus que ele fala ainda, que ele ensina ainda. Vocês vão ver daqui a pouco que ele cobra de nós que nós sejamos luz para o mundo, que nós sejamos luz que ilumina o caminho das pessoas. Então, quando fala que Jesus sentou no barco, quer dizer, Jesus sentou na comunidade para ensinar. E aqui outro dado importante desse sentar, na época de Jesus, sentar era título de autoridade, era título de rabino. Só os rabinos sentavam para ensinar. Então, Marcos está chamando Jesus aqui já de rabino, aquele que tem o poder para ensinar. Tá bom? Isso aqui também é muito importante. Então, ele sentou no barco e ensinou. E todo o povo estava na terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Aqui, um dado interessante, que é a primeira vez no Evangelho de Marcos que vai aparecer os grandes discursos. E ele faz isso através de parábolas. Por quê? Porque o reino de Deus é muito profundo, ele é espiritual. Nós, com a nossa intelectualidade, com a nossa capacidade de raciocínio, não conseguimos entender tudo do reino. Então, Jesus ele fala através de parábolas para aproximar a nossa realidade ao entendimento do que seja o reino de Deus. Por isso que ele fala assim, ó, e dizia-lhes no seu ensinamento, escutai. A palavra aqui lembra também o Antigo Testamento, escutar, escuta Israel. Moisés falando para o povo, escuta Israel. Aqui o Marcos está dizendo que Jesus ele é o novo Moisés que está dizendo para o povo cristão, escuta Israel. Eis que o semeador saiu a semear. São 3 parábolas hoje relacionadas à palavra, ao evangelho, à boa notícia. São 3 palavras. Como eu falei no início da aula de hoje, o capítulo 4, ele é centrado na palavra, no ensinamento. Então, são 3 parábolas que vai dizer o que é o reino de Deus, tá? Então, saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente, que é a palavra, tá? A palavra
Não está entrando nem a Leonora, peraí, deixa eu tentar pôr ela aqui. Deu certo. Eleonora entrou. Boa noite. Então, estamos no capítulo 4, capítulo 4, Eleonora, já começamos lá, estamos no versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. E ao semear, uma parte da semente... Estão escutando? Sim, tá, beleza. Porque às vezes dá aqui escreve interrupção, mas não deu não. Tá. Então, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vocês sabem que a palavra caminho, nas primeiras comunidades, significa a comunidade, o cristianismo, né? Então, o que o Marcos está dizendo é que a palavra foi pregada, ela foi pregada nas comunidades. É isso que o Marcos está dizendo. Quando o Marcos fala assim que a palavra foi que a semente foi jogada no caminho, caminho era como o cristianismo era conhecido no início. Então, eu estou dizendo, a palavra foi anunciada nas comunidades cristãs, nas comunidades. Só que todos aceitaram essa palavra, vamos ver, tá? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram, tá? Outra parte caiu em solo pedregoso, não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se por não ter raiz e secou. Então, são 4 terrenos. O primeiro do caminho, as aves comem. O segundo é um terreno pedregoso. O terceiro, vocês vão ver aqui, é um terreno espinhoso. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. E uma produziu 30, outra 60, outra 100. E dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma demonstração, né? Tá cobrando as pessoas. Então, antes de passar para frente, Jesus aqui fala através de Marcos, o Marcos fala através de Jesus, 4 terrenos. Quando a gente vai pregar a palavra, quando essa palavra foi lançada nas comunidades, existiam 4 tipos de pessoas, 4 tipos de terreno. 3 que escutaram a palavra, mas por questões cotidianas que eu vou explicar daqui a pouco, não continuaram seguindo Jesus. Apenas um grupo seguiu Jesus. Então, quais são os terrenos? O que a ave come as sementes, a do caminho pedregoso e a do caminho com espinho. Esses são as que escutaram, mas não seguiram adiante. E outro caminho, que é a terra boa. Esses versículos que eu vou ler agora, que são os versículos 10 até o versículo 20, o Marcos acrescentou posteriormente. Como eu falei para vocês, os pregadores da época do Marcos não entenderam essa palavra e pediram para Marcos explicar. Então, Marcos vai colocar na boca de Jesus a própria explicação. Vamos lá. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram sobre as parábolas. Tá vendo? Quem interrogaram? São esses da comunidade do Marcos. Diziam-lhes, a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas. Olha que coisa triste que diz agora o Evangelho. A fim de que, por mais que olhem, não vejam. Por mais que escutem, não entendam. Para que não se convertam e não sejam perdoados. O Marcos está dizendo aqui, e ele já falou isso quando a mãe de Jesus e os tios dele foram buscar ele, que eles estavam de fora. O que o Marcos está dizendo é que aqueles que estão fora da comunidade não vão entender Jesus. Somente aqueles que estão na comunidade conseguem abarcar a realidade do reino. Os que estão fora, por mais que você fale, eles não vão entender. Então, eles têm que entrar na comunidade para vivenciar o reino. Aqui o Marcos está dizendo a importância da primeira comunidade. Então, fora da comunidade, você está fora da vida de Jesus. É isso que a comunidade está dizendo, o Marcos está dizendo, tá? Por isso que Maria, ele coloca Maria e os parentes fora, mas logicamente é para dizer isso, que são aqueles que estão dentro da comunidade que pertencem ao reino. Lembra? Quem são meus pais, minha mãe, meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, Marcos está dizendo que é dentro da comunidade que nós vamos entender o reino. É dentro da comunidade que nós vamos entender Jesus.
E aqui, como os pregadores cobravam do Marcos uma explicação, ele deu através aqui do acréscimo do versículo 13. Estamos no capítulo 4, versículo 13. E disse-lhes: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Quem é o semeador? Jesus? É Jesus, é o Marcos, é as lideranças das comunidades, somos nós. Então, aqui o Marcos não identifica quem é o semeador. Semeador é todo aquele que leva o evangelho para as pessoas. Esses são os semeadores. Vamos lá, o semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são os que ouvem, são os que recebem essa evangelização. São aqueles que ouvem. Mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Então, muitas vezes as pessoas recebem a mensagem de Jesus, mas qualquer tentação ela abandona Jesus. Quando você fala, por exemplo, coisas que o evangelho cobra, que você seja ético, quem não é ético vai abandonar. Ou você é tentado a outras coisas, você abandonar. Então, aqui, esse é o que os pássaros comem a semente. Quer dizer, o Satanás nos afasta de Jesus. O mal nos afasta de Jesus. Tá bom? O segundo grupo, assim também as que foram semeadas em solo pedregoso, são aqueles que ouvirem a palavra e imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. Isso aqui é muito interessante. Quer dizer, muitas pessoas recebem o evangelho com alegria, mas a primeira dificuldade que ele tem, a primeira perseguição que ele sofre, ele abandona Deus. Vai dizer, onde está Deus que não me ajuda? Onde está Deus que não está do meu lado? Então ele vai e passa a desacreditar. Lembra que a comunidade do Marcos estava sendo perseguida. Muitas pessoas abandonaram o evangelho porque foram perseguidas e não via Jesus ali no meio, mas Jesus estava lá. Mas eles eram não tinham raiz. São pessoas que não têm raiz. Eu brinco muito que nas comunidades tem muitos encontros que as pessoas trabalham muito com a emoção, mas não criam raiz nos jovens. Então, a primeira dificuldade que o jovem for ter na vida, eles abandonam a igreja. Por quê? Porque na hora de dançar, gritar, brincar na igreja, é muito bacana. Mas a primeira tentação, a primeira dificuldade, a primeira perseguição que esses jovens sentirem, eles vão ficar, é isso que o Marcos está dizendo. O adulto, se você não tem raiz, você não fica. Então, a primeira perseguição que vem na tua vida, vamos dar um exemplo de jovens. Então, o jovem ele está na igreja, aí ele entra no grupo de outros jovens que não são religiosos e começa a fazer brincadeira com ele. O que ele faz? Ele larga porque não suporta ser humilhado, vamos dizer assim, e vai abandonar. Não tem raiz. Tá? Então, quando a gente não tem raiz, a gente abandona. É o terreno pedregoso. E vamos lá, vamos agora dos espinhos, que é a terceira explicação. Tá. E outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Entendo aqui o Rafael. Tá, deu certo. E outras foram as que foram semeadas entre os espinhos, estes que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza, as ambições de outras coisas, o penetram, sufocam a palavra e tornam infrutífera. Aqui o Marcos está chamando a atenção daquelas pessoas que recebem a palavra, mas a riqueza e outras ambições da vida afastam ele da igreja. E quantas vezes já escutei pessoas falar assim, eu trabalho demais, não tenho tempo de ir na igreja. É esse grupo que o Marcos está falando. Eu tenho que tomar conta das minhas coisas, não tenho tempo de ir na igreja. É isso que o Marcos está falando. Então, ou seja, muitas pessoas têm outras atribuições, outras coisas, e afastam elas da igreja. Então, segundo Marcos, esse é o terceiro grupo, que é dos espinhos. Os espinhos são todas as outras coisas que nos atraem e nos afastam da igreja. E aqui o Marcos cita principalmente a questão da riqueza, mas não só a sedução da riqueza, os cuidados do mundo. Eu tenho que cuidar da minha mãe e do meu pai, não tenho tempo de ir na igreja, tá? E aí vai. Mas há aqueles que foram semeados em terra boa. E esse escuta a palavra, acolhem e dão fruto. Uns 30, outros 60 e outros 100. Cada pessoa dá o fruto de acordo com a sua capacidade. Então, essa parábola da semente que o Marcos apresentou. Como eu falei para vocês, possivelmente, Marcos colocou esse texto posteriormente para responder aí a demanda dos primeiros pregadores que não entenderam esse evangelho.
São 3 parábolas, essa foi a primeira. Como receber e transmitir o ensinamento de Jesus, estou no versículo 21. E dizia: quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? O Marcos está dizendo para a comunidade: se você pertence a Jesus, se você entendeu a Jesus, você não pode ficar escondido. Você tem que iluminar o caminho de outras pessoas. Quem é que vai ouvir a palavra de Deus e vai ficar na sua escondido? Não tem como. Ao invés, não traz para colocá-la no lampadário, pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. O Marcos também está lembrando que as nossas ações elas precisam ser agora fiscalizadas. Nós pertencemos a Jesus. A palavra foi semeada no nosso coração. Então eu não posso me comportar como uma pessoa que não conheceu Jesus. Eu não posso me comportar como sendo uma pessoa injusta, como uma pessoa que não é ética, como uma pessoa que faz o mal às outras pessoas. Então eu tenho que me fiscalizar. E dizia-lhes: cuidado com o que ouvis. Com a medida com que medis, será medido para vós. Então, muitos na época do Marcos ficavam julgando os outros. Então, cuidado. E vós será acrescentado ainda mais, pois os que têm será dado, e aos que não têm, mesmo o que têm será tirado. Então, da mesma forma que você julga os outros, você vai ser julgado. Então, cuidado. Ninguém é Deus para ter esse poder. Hoje eu ouvi uma frase muito interessante, que nenhum ser humano pode advogar assim, vamos dizer assim, o poder de dizer se as pessoas são boas ou ruins. Isso só cabe a Deus, ninguém mais. Então, como é que eu vou dizer que a pessoa não presta? Sabe? Eu não sou Deus para dizer isso. Eu não posso dizer que uma pessoa é assim assada. Eu não sou Deus. Somente Deus pode julgar as pessoas, ninguém mais. É isso que o Marcos está dizendo aqui. Vamos à segunda parábola, que é a parábola da semente que germina por si só. Versículo 26. E dizia. Deixa eu pôr o Fabrício aqui. Tá. Estou no versículo 26 do capítulo 4, Fabrício. E dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda dia e noite, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lança a... Chegou. O Marcos está lembrando a comunidade dele que muitas vezes a comunidade cobrava, mas a gente é criado. Travou também. Minha filha, ela já estava já adolescente, ela falou: pai, você não precisa se preocupar, tudo aquilo que você e minha mãe falou para nós está gravado no nosso coração. Então a gente não esqueça disso. Então, seja, por mais que anos passem. Ixi, peraí. Guto, Vocês estão me escutando? Guto tava travando. Alô, alô? Voltou. Tá travado, Guto. Voltou, Guto. Voltou. Tá ok. Tá me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Alô, alô?
Oi, estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? É, Eu tô. caiu aqui, agora voltou. Quando cair, vocês esperam um pouquinho. Então, o que o Marcos está dizendo em relação a essa questão que nós estávamos dizendo para vocês é que não depende de nós, nós só semeamos. É Deus que vai germinar. O reino de Deus não é nosso. Então, eu tenho que fazer o bem e essas coisas vão frutificar. Quando? Quando Deus o permitir. Não somos nós que definimos isso. Então, essa é uma mensagem para a comunidade do Marcos que estava desanimada. Nós fazemos o bem, nos matam, nós fazemos isso, nos perseguem e a gente não vê resultado. Estava reclamando para o Marcos. E o Marcos está dizendo, calma. E aí deu esse exemplo dessa parábola. Vocês plantam, é Deus que vai dar o resultado. O resultado aconteceu? Aconteceu. 2.000 anos depois nós estamos aqui. Então, ou seja, é Deus que vai dizer. Vocês querem ver como que as coisas acontecem? Olha só. E dizia, estou no versículo 30. Não, Tá? é isso mesmo, Danilo. Eu Oi? paguei aquele que eu fui no sábado lá. Você tá, só um pouquinho, eu vou te desligar aqui o seu microfone. Isso. Tá? Versículo 30. Terceira parábola. E dizia, com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentamos? Comparamos, porque o reino você não entende, por isso que se fala em parábolas. Ele é algo espiritual. Nossa intelectualidade não consegue chegar lá. Por isso que fala com que compararemos. E aí Jesus vai dizer, é como um grão de mostarda. Quem já viu grão de mostarda é bem pequenininho. Que quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam sua sombra. Então, ou seja, o reino de Deus ele vai sendo construído aos poucos e vai se tornando grande. É um processo que começa com a minha atividade missionária de lançar a semente. Deus trabalha a semente e essa semente então vai crescendo aos poucos. Então, Marcos está tranquilizando a comunidade dele. E lá no versículo 33, anunciavam-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas. Deixa eu aqui. Muitas parábolas como essas, conforme podia entender, e nada lhes faltava, a não ser em parábola. Nada nos falava, a não ser em parábola. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Tá? Então, aqui termina, e agora vai entrar aqui a questão, eu estou aqui no capítulo 4, agora versículo 35. Capítulo 4, versículo 35. Agora ele vai falar sobre a tempestade acalmada. Esse texto é muito importante e nos dá a dimensão de como a comunidade do Marcos vivia, né, a dificuldade. Então, vamos lá. E disse-lhe, naquele dia, ao cair da tarde, passemos à outra margem. Passemos à outra margem. A outra margem, para quem não conhece a Terra Santa, era chamado Decápole. Tá? A Decápole era a terra dos pagãos. Então, o que a comunidade do Marcos está dizendo? Nós precisamos evangelizar também os pagãos. Vamos à outra margem. Tá? Deixando a multidão, eles o levaram de modo como estava no barco. Já expliquei no início da aula de hoje que o barco no Evangelho de Marcos significa atividade missionária. Barco no Evangelho de Marcos significa atividade missionária. O barco no mar nos leva a evangelizar. No Evangelho do Marcos especificamente, portanto, significa atividade missionária, a comunidade, são símbolos do barco aqui no Evangelho de Marcos. E com ele havia outros barcos, perceberam? Quer dizer, outros barcos, outras comunidades. O Marcos está relatando as comunidades da época dele. Sobreveio então a tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco e o barco estava se enchendo. O que o Marcos está dizendo para nós? A comunidade dele está sofrendo tempestades. Que tempestades são essas que o Marcos está narrando? Perseguições de judeus, do Império Romano. Então, Marcos está relatando isso.
E aqui o Marcos também, ele está fazendo aquela visão da época do Moisés, que o povo atravessou o mar a pé enxuto porque tinha fé. Então, Marcos está dizendo, lembra aquela pergunta que eu fiz no primeiro dia de aula? Como ser fiel a Jesus Cristo em período de perseguição? Tendo fé. Então, quando as tempestades vierem, nós temos que ter fé, temos que acreditar que Jesus está com a gente, por mais que seja difícil. A comunidade do povo de Israel não atravessou o mar a pé enxuto porque não tinha fé, porque tinha fé, melhor dizendo, então é necessário ter fé. E como é que Jesus está diante dessa situação que o mundo está acabando, que as perseguições estão acontecendo, a nossa vida está em tempestade? Ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, tranquilo. Por que Jesus está tranquilo? Porque ele tem fé no Pai, ele acredita no projeto, tá? Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Quer dizer, Jesus, ele está quase que fazendo um exorcismo aqui no mar. Por que um exorcismo? Porque é o demônio que nos persegue, porque é o demônio que manda nos perseguir. Então, só para vocês lembrar, no início, que eu estou falando, se relacionando o mar aqui e o barco à comunidade que está nascendo, tá? Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Por que tendes medo? Na perseguição, quer dizer, vocês estão sofrendo perseguição, está dizendo Marcos para a comunidade. Mas por que vocês têm ainda medo? Vocês não acreditam em Jesus? O Marcos já está perguntando isso para nós também. Né? Vocês não acreditam ainda em Jesus? Quem é Jesus para vocês? É essa a grande pergunta que o Marcos está nos fazendo. O Marcos quer nos levar a refletir quem é Jesus. Ele já definiu Jesus como Filho de Deus e o Cristo. Você acredita mesmo nisso? Então por que você tem medo? É a pergunta que o Marcos faz, tá? Ainda não tendes fé? Pergunta importante. Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros. Esse medo aqui já não é medo da morte, já não é medo... Esse medo normal que nós temos é temor. Temor diante do Filho de Deus. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Aqui o vento e o mar, nesse momento aqui, que traziam a tempestade, representava as tentações, as perseguições. Quem é esse que nos acalma diante das nossas tempestades? Então a gente pode fazer, inclusive, pegar esse texto do Marcos aí e fazer uma grande exegese da nossa vida, diante das dificuldades que nós temos, das doenças que nós trazemos, dos problemas familiares que nós trazemos. Como é que nós nos portamos? Está perguntando o Marcos. Como é que nós nos portamos? Nós temos fé? Nós temos medo? E se temos medo, por que nós temos medo ainda? Nós não acreditamos em Jesus como Cristo, como Filho de Deus? Então, o Marcos, isso ele direcionou para a comunidade dele, lá no ano 70, mas serve muito para nós hoje, diante da tempestade. E esse texto tem que estar ligado ao anterior. Vocês não são aqueles que são a voz de Jesus agora? Vocês não são os ouvidos de Jesus agora? Vocês não são semeadores do reino? Que semeadores é esse que não acreditam? Que semeadores são esses que a primeira perseguição deixam Jesus? Que semeadores são esses que a primeira tentação econômica ou riqueza, vocês abandonam o projeto? Então, esse texto tem que ser lido tendo em vista o texto anterior. Vocês são pregadores da palavra, do reino. Que pregadores são vocês? Né? Que vocês receberam a semente, mas vocês não acreditaram nesse projeto. Então, o Marcos está chamando a atenção para esse grupo. Já deu meu tempo aqui, né, com vocês, agora eu abro para as perguntas em relação a esse capítulo 4. Então, esse capítulo 4, como eu falei no início, a centralidade está na palavra. Nós somos convocados por Jesus a dar continuidade àquilo que ele começou. Ele começou, nós devemos dar continuidade, mas para que nós possamos dar continuidade, o nosso coração, ao receber a semente, tem que estar bem. A gente tem que ter fé, para que a gente não caia na tentação do demônio, não tenha medo das perseguições, não se perca nas riquezas ou em outras tentações, e para que o nosso coração dê fruto, que realmente essa semente caia em bom terreno. E ao fazer isso,
Pode ter perseguição que for, pode ter dificuldade que for na nossa vida, Jesus vai estar com a gente na comunidade. O Marcos está dizendo isso para as pessoas. Vocês estão aí apavorados porque estão sendo perseguidos. Jesus está no nosso meio. Ah, por que a gente não vê? Porque o tempo de Deus é dele. A questão da segunda e terceira parábola, tá? O tempo é dele. Nós apenas lançamos as sementes. Vou abrir aqui para vocês poderem fazer, então, as perguntas que vocês têm nesse capítulo 4, tá bom? Pode falar, pessoal, quem tiver dúvida. Eu já postei para vocês aí o PowerPoint da aula de hoje, tá? Só para que vocês possam acompanhar. Eu não peguei lá porque hoje eu achei melhor ir lendo e explicando passo a passo desse texto. Oi, Mauro. Valdemar. Essa aula está sendo gravada? Está sendo gravado, já gravei, tá aqui. Então tá bom, depois eu vou assistir novamente. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar o Evangelho de Marcos, nós estamos passo a passo. É um evangelho escrito no ano 70 por uma comunidade perseguida, em que o Marcos tenta mostrar quem é Jesus, dizendo que é necessário ter fé para seguir Jesus. Ele define Jesus como Filho de Deus, que cura, como Cristo que ensina. Ele fala muito do ensinamento de Jesus, um ensinamento que é libertador, que devolve a dignidade humana, quando cura, quando nos tira da alienação. E hoje ele está dizendo para nós, o Marcos, que esse reino, o anúncio do reino começou com Jesus, mas agora a comunidade deve levar adiante. Jesus está morto quando o Marcos escreve. Então, ou seja, aquilo que Jesus começou, nós temos que continuar. Por isso aí, essa parábola do semeador. Nós devemos ser nós agora que devemos lançar a semente na terra. Mas para isso a gente tem que confiar em Jesus. Não pode ter medo. Então é isso que ele está dizendo hoje para nós. Se a gente quer semear o evangelho, a gente não pode ter medo. Tá bom? De nada, das perseguições. Porque aí os frutos, não preocupem com os frutos. Isso é coisa de Deus, você só lança. Você imagina só se o Grambel fosse preocupar quando ele começou a pensar na questão da telefonia, se ele for, eu vou criar telefonia, mas eu não vou usufruir disso. É o pessoal lá na frente que vai usar celular. Ele não pensou nisso. Ele lançou a semente, aquilo que ele acreditava. Tomás Edison com a luz, imagina só, ele não viu o fruto do trabalho dele, mas lançou a semente. E a semente ela deu. Estou pegando a parte da ciência para vocês entenderem. Quando o Isaac Newton lá começou a pensar a questão da gravidade, ele não sabia o bem que ele estava causando ao mundo. Mas, aos poucos, os estudos levaram a tantos conhecimentos que nós temos hoje. Então, ou seja, a gente lança semente, a gente planta. Quem vai fazer com que a semente germine ou não somos nós, é Deus. Tem tanto tempo que eu rezo pelo meu marido ou pelo meu filho e ele não muda. Não preocupe com isso. Continue fazendo isso. É Deus que vai agir. A sua parte você está fazendo. Tá? O caso da Santa Mônica. Pegamos aqui a Santa Mônica. 30 anos rezando para Santo Agostinho. Até que ele se converteu. Então, assim, é Deus que faz as coisas. Não somos nós. O tempo é de Deus. Não cabe a você definir o quando e quanto tempo vai levar isso. Sobre a candeia, a Elisa está perguntando. A candeia, o que o Marcos está dizendo para nós é o seguinte: se nós somos esses anunciadores agora em lugar de Cristo, né? Porque Cristo já não estava mais vivo, o Marcos está dizendo que nós precisamos ser exemplos. Ser exemplo é ser luz. Não adianta eu anunciar a palavra e não ser luz. Eu preciso iluminar por onde eu ando. Então, do que adianta eu pregar, mas a minha vida não condiz com aquilo que eu prego? Lembra que Jesus pregava com autoridade? O que é pregar com autoridade? Aquilo que ele pregava, ele vivia. Isso é ser luz. Essa luz é esclarecimento, né, Goto, no caso? Isso.
Isso. Não só esclarecimento, mas também assim, coerência de vida, principalmente essa questão de coerência de vida, para que as pessoas possam seguir Jesus. E por isso que ele fala, nada que há de escondido, fica escondido, porque vai aparecer. Muitos pregadores na época do Marcos não era coerente, não era luz, faziam as coisas escondidas. E o Marcos dizia que isso não fica escondido por muito tempo. E que nós devemos ser luz, sempre a iluminar o caminho das pessoas. Essa é a função do cristão. O Evangelho, inclusive, de Mateus, fala que devemos ser sal e ser luz. Essas duas questões. Mais alguém? Fala, Valdemar. Você abriu aí? Não. Tá. Pessoal, deixa eu fazer a propaganda de novo do meu curso lá. Em outubro, tem 3 datas, eu passei para vocês. No sábado, eu vou falar sobre o cristianismo e maçonaria. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Quem me alertou sobre isso foi até o Mauro, que está aqui no grupo. Muitas pessoas perguntam sobre maçonaria, perguntam sobre o cristianismo. Então, essa vai ser a oportunidade das pessoas conhecerem essa relação da igreja com a maçonaria. E eu até falei para o Mauro, você já me conhece, meus estudos é baseado em documentos. Ninguém aqui vai criticar a maçonaria nem o cristianismo, é para que a gente entenda o processo, tá? Vocês vão ver no final até que o elogio vai estar para os dois lados. Então é o seguinte, a questão é que a gente entenda como é que começou esse afastamento da igreja em relação à maçonaria, com quem que se deu isso, por que se deu isso, para que você tenha argumentos para poder ajudar as pessoas a entender. Então nós vamos ter 3 aulas para isso. Vai ser num contexto Pode convidar, tanto tá? E se inscrever. histórico quanto teológico, Guto? Sim, mas principalmente histórico, né, para as pessoas entenderem, mas entra também a questão teológica, tá? Então, eu vou basear minha reflexão em os documentos, um cientista da igreja muito bom, e a gente vai trabalhar muito esse texto, depois vou passar para vocês também isso aí. Então, pode convidar, até agora só tem 8 inscritos, a gente quer ver se a gente chega nosso grupo a 20 pessoas, pelo menos, para ser um bom debate, tá? Pode chamar pessoas que têm interesse nessa área, quer conhecer. Aí, voltou. Aqui tá caindo toda hora, que hoje a internet não tá boa. Boa noite.